Olá, amigos, shalom, shalom. Espero que vocês estejam todos bem. Olha, a live hoje vai ser diferente. O Rafael Bruno se encontrou doente e eu estou aqui juntamente com o Espírito Santo para trazer uma palavra direto do coração de Deus para vocês. E a palavra revelada dessa semana é Números 12 e Salmos 12. Olha que coincidência, mas é uma palavra muito ao nosso coração. Eu quero que você pegue a sua Bíblia nesse momento, que você dê o seu joinha, o seu coraçãozinho e que você possa compartilhar. Como vocês já sabem, essas lives elas vêm para trazer uma mensagem do Senhor para nós. Primeiramente para mim, que estou ministrando a palavra, mas não fique chateado se porventura a palavra for um pouco mais pesada. Eu em nenhum momento eu procuro falar o que está no meu coração, não escolho temas, não escolho o que eu desejo falar. Eu busco ao Senhor para que Ele venha falar no meu coração uma palavra. E eu, de coração, eu tenho pedido a Deus para que eu venha ser a voz dEle quando eu venho fazer essas lives. E muitas vezes eu me entristeço por saber o quanto que eu preciso melhorar espiritualmente. É como eu disse na live anterior, estamos todos na mesma escola do Espírito Santo de Deus. Olha, resumidamente, esses dois livros eles vão falar da lepra das palavras. Acho que você já ouviu dizer que as palavras elas podem trazer tantos bênçãos, tanto maldições. Mas o que dizer quando as nossas palavras ela faz com que nós venhamos a não destruir? Assim como a lepra, que é uma doença que tem os seus estágios, que vai piorando pouco a pouco, pegando e corroendo até os nossos ossos. Então, as palavras elas também podem agir assim. Pouco a pouco, ela pode destruir o nosso relacionamento com Deus. Pouco a pouco, ela vai nos fazendo mal, destruindo a pureza das nossas almas. O Senhor deseja que nós venhamos apresentar a Ele como obreiros aprovados. Vamos começar? Então vamos lá. Aproveite esse momento, faça uma oração pequena ao Senhor. Peça para que Ele venha abrir a tua mente, o teu coração para ter o entendimento. Também compartilhe essa live, dê o seu coraçãozinho e o seu joinha. Eu vou esperar um minutinho enquanto você vai lá pegar sua Bíblia. Enquanto isso, eu vou fazendo uma pequena oração aqui ao Senhor, tá bom? Bom, vamos começar? Eu vou falar versículo a versículo e trazer o que o Espírito Santo tem a dizer sobre cada versículo. Vamos lá, no Números 12, o versículo 1. O tema é a sedição de Miriam e Arão. Miriam e Arão, eles eram irmãos de Moisés. Moisés, ele foi levantado por Deus para liderar mais de 5.000 homens para que viessem sair do Egito e levá-los até a terra Canaã, a terra prometida. Com certeza não foi fácil para Moisés. Ele passou por muitas dificuldades no deserto, mas as principais dificuldades que ele teve foram as acusações, as palavras de seus amigos. E o que dizer das palavras dos seus próprios parentes, das pessoas que estavam mais próximas a ele? Vamos ver? E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. No versículo 1, ele diz que Moisés,
ele se casou com uma outra mulher que não era judia, tradicionalmente judia, era uma mulher cuxita. Era uma mulher de etnia de raça negra e ela vinha, particularmente, das regiões que tinham mais sol, como por exemplo das regiões mais próximas ao Egito. Então, a acusação que os irmãos estavam fazendo a Moisés não era porque ele casou com uma mulher cuxita, né? Mas sim porque ele tinha se casado com uma mulher que não estava nas tradições judaicas, ela não era judia. Mas, na verdade mesmo, essa crítica nem era tanto por conta disso. E vocês vão começar a observar sobre isso. Olha que interessante que no Salmos 12, versículo 2, tem uma analogia, há uma semelhança com o que diz aqui no versículo 1. Diz assim: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Aqui o salmista Davi, ele estava pedindo socorro, porque os homens piedosos, aqueles que procuram ajudar as pessoas, e ajudar é de todas as formas. Não é você somente ajudar com a força do seu braço, mas é também ajudar com as palavras, edificando. E aí Davi estava falando: socorro, Senhor, porque já não há homens mais piedosos. E a gente pode até imaginar que Moisés, ele deve ter pensado também sobre isso: socorro, Senhor, até minha própria família está me acusando. Vamos continuar. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Podemos ver que Miriam, principalmente Miriam, porque aqui no texto eles colocam Miriam como destaque. E quando na palavra existe um nome em destaque, é porque eles estão denotando que aquela pessoa tem uma importância sobre aquela situação. Então vemos que Miriam foi que incendiou essa acusação. Ela que tomou a frente dessa acusação na frente de Arão. Então, como podemos observar, eles estavam falando entre si: olha, Moisés, ele não escuta nós. Sabe, nós fomos lá, falamos com ele não deveria casar com essa mulher. Ele não escuta nem a nós mesmos que somos seus parentes. Presta bem atenção nesse versículo. Aqui nós conseguimos observar que os irmãos de Moisés, Miriam e Arão, eles tiveram ciúmes. Ciúmes de como Deus falava com Moisés. E também ciúmes de Deus, sabe? Às vezes nós nos encontramos assim, nós temos ciúmes. Nós temos ciúmes de uma pessoa que é mais usada por Deus. Ou nós temos ciúmes de uma outra situação e acusamos até o próprio Deus. Sabe? Nós vamos observar que ter ciúmes só faz-nos mal, nos prejudica. Vamos continuar? Vamos lá no Salmo 12, versículo 4. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Tem pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que a gente menos pode confiar, né? Ou desconfiar. Então, essas pessoas, às vezes, elas nos magoam, elas nos entristecem, elas falam palavras e pensam, às vezes, assim, no inconsciente: poxa, mas eu estou certo. Elas acabam desconsiderando até o próprio temor de Deus, em pensar: cada palavra que eu digo, ela é pesada no mundo espiritual. Deus vai tomar conta de nossas palavras. E Deus, ele estava aqui ouvindo tudo, porque fala aqui no versículo que o Senhor o ouviu. Quantas vezes Deus já está no tribunal? Quantas vezes Deus está ouvindo?
E Ele não precisa nem mesmo de um intercessor. Ele não precisa que você venha falar: olha Deus, olha a minha situação. Ou que uma outra pessoa seja sua voz nesse momento para dizer: olha Senhor, olha a situação de Citrano. Mas Deus, Ele está observando essa situação que você está passando. Você está passando por uma situação difícil que você fala assim: Deus, você não está vendo? O Senhor não está observando? O Senhor está dizendo agora que Ele está vendo, que Ele está ouvindo e que Ele vai agir. Mas para que Ele haja, é necessário que você tenha algumas características que Moisés também teve. Vamos observar? E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos o que havia sobre a terra. Existe uma tradução na Bíblia King James que fala do muito manso, que Moisés era muito humilde e mais calmo dos que todos que haviam naquela época. Então nós vemos que Moisés ele era humilde e manso. Mas você pode até perguntar, mas aqui esse livro foi feito por Moisés, foi escrito por ele, né? E ele falando que ele era humilde e manso? Ele mesmo estava falando que ele era assim. Ele podia dar testemunho dele mesmo, sabe? Ele estava recebendo uma repreensão, uma acusação dos irmãos. Os irmãos estavam dizendo: olha, você está errado. Você está equivocado. O Senhor não falou isso para você, né? E ele estava falando que era uma pessoa humilde. Será que nós podemos dizer assim de nós mesmos? Mas verdadeiramente que somos pessoas humildes e calmas, mansas, que quando somos acusados, nós não vamos direto para o tribunal de Deus pedindo: Senhor, olha lá, Senhor, entra com a tua mão, Senhor, entra com a tua justiça. Moisés não fez isso. Moisés ele se calou. Até porque Moisés, ele sabia como que era severo, muitas das vezes, a justiça de Deus. Olha, que nós possamos ter mais compaixão também das pessoas. Que as pessoas que estão nos acusando, que estão usando de palavras, nós precisamos ter mais compaixão delas também. É difícil, sim. Porque quando nós temos humildade e temos mansidão, o próprio Deus vem nos advogar. Ele está ouvindo, Ele está no tribunal. Vamos continuar? E lá, no versículo 1 de Salmos 12, diz assim, como eu já tinha lido: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos entre os filhos dos homens. Você está aí pedindo socorro a Deus. Socorro, Jesus. Eu não estou agindo por mim, eu não estou me defendendo mais dessas situações difíceis das quais eu estou passando. Eu estou colocando tudo nas suas mãos. Tenha calma, tenha paciência. Continue atuando, se você está assim, na humildade, na mansidão. Porque quem advoga a sua causa é Deus. Tá bom? Vamos continuar. Versículo 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois, eu pulei o versículo 4, tá? E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três sai à tenda da congregação. E saíram eles três. A tenda da congregação era um local de encontro com Deus. Deus falou para Moisés para que os três se encontrassem ali. E quando Deus fala com você, para que você venha tomar uma atitude, não se demore em fazer o que o Senhor está falando para você, tá bom? E no Salmo 12, versículo 5, nós vamos ver algo assim que fala: por causa da opressão dos pobres e dos gemidos, dos necessitados,
Eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Deus está se levantando contra essa injustiça que está na sua vida. Ele não é a favor de injustiças. Você mesmo pode estar falando para Deus: Senhor, eu já não aguento mais. O Senhor não está vendo, me dê uma prova que o Senhor é bom. Meu querido, Deus não precisa dar prova para mostrar que Ele é bom. Se Ele vem te socorrer, Ele continua sendo bom. Se Ele não vem, Ele continua sendo bom. Mas tem vezes que Deus permite que a situação demore, porque Ele quer ver a sua fidelidade com Ele. E a fidelidade é quando nós estamos agradando a Deus até o dia dele vir buscarmos. Seja no arrebatamento, seja quando nós formos falecer mesmo. Então, não fique no seu coração, sabe, dizendo que Deus não vai vir, que Deus já esqueceu de você. Não. Procure ver no Espírito Santo o porquê, o motivo dessa demora. Possa ser que você esteja num processo de aprendizado com Deus. E isso não tem a ver com a bondade de Deus, o quanto Deus esqueceu de você. Deus não esquece de nós. A palavra de Deus diz que nada pode apagar o amor de Deus pelas nossas vidas. E lá no versículo 5, então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles saíram ambos. Deus vai ter um particular com algumas pessoas que estão agindo aí na injustiça com algumas pessoas. Porque tem pessoas aí que estão ouvindo essa palavra, que elas estão passando por tantas dificuldades e elas mesmas não estão se defendendo. Elas estão acreditando que o próprio Deus está no tribunal e ele já saiu para advogar a causa dele. E é exatamente isso que Deus está dizendo. Deus vai ter um particular com essas pessoas. Cuidado, porque até mesmo nós que estamos na presença do Senhor, mesmo agradando Ele em outras épocas, se estivermos agindo de maneira errada, Deus vai ter um particular conosco. Quem era Miriam? Quem era Arão? Poxa, Arão era sumo sacerdote. Era um homem que podia entrar no lugar santo dos santos para falar com Deus, para se apresentar a Deus. E Miriam era uma profeta. Então nós vemos aqui que teve uma inveja de Moisés, porque Moisés ele tinha uma relação diferente que eles não tinham. Arão, apesar de ele ser sumo sacerdote, ele não ouvia da mesma maneira que Moisés podia ouvir a Deus. E Miriam era profeta, mas também Miriam não podia ouvir da mesma maneira que Moisés ouvia a Deus. Então as críticas contra a mulher coxita era só um pretexto. Porque eles já estavam se corroendo de ciúme do seu irmão. E quantas vezes nós nos encontramos igual? Arrumamos um pretexto para acusar, quando nós mesmos temos ciúmes de outras pessoas, pelos seus talentos ou por alguma coisa que nós desejamos. Cuidado, tá bom? Cuidado. Deus está falando para nós vigiarmos sobre essa situação. Vamos continuar. E disse, versículo 6, ouve agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta. Eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, não por figuras,
pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Meu querido, é de emocionar. Olha que incrível como Deus defende as nossas vidas quando nós nos apresentamos como fiéis e aprovados ao Senhor. Deus estava falando para Miriam e para Arão: eu falo de forma diferente com Moisés. Eu falo com ele não por enigmas, eu falo com ele diretamente, assim como eu estou falando com vocês. Deus falava assim com Moisés. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: com o meu servo Moisés, eu falo como um amigo e não como um profeta. Será que Deus pode falar isso de nós? Eu falo com você como um amigo, não através de visões, não através de palavras reveladas, mas diretamente no seu coração. Deus está pedindo uma mudança de relacionamento com Ele. Ele quer que nós venhamos ser amigos dEle. Porque quando somos amigos dEle, nós nem precisamos ser nossos próprios advogados ou termos advogados. Eu estou falando no mundo espiritual. Nós não precisamos. Ele mesmo é o nosso advogado. E ele está dizendo: porque você não teve temor para falar contra o meu servo Moisés, homem que foi fiel em toda a minha casa. Naquela época, o tabernáculo representava a casa de Deus. Então, você está sendo fiel em toda a casa de Deus. Então, qual é a casa de Deus? O nosso corpo, a nossa alma. Nós somos o tabernáculo vivo do Espírito Santo. E na parte física, na natural, é o templo, a igreja física. Estamos sendo fiéis nessa casa, que também Deus habita naquele lugar. Estamos sendo fiéis. Temos uma boa notícia, eu e o Espírito Santo. Se você está sendo fiel, Ele é mais do que poderoso para socorrer um amigo dele. Tá bom? Continuando. Versículo 9. Assim, a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. Veja que a nuvem, a presença de Deus se foi. As palavras, elas foram tão leprosas de Miriam que acabou contagiando o próprio irmão, o próprio sumo sacerdote, que devia ter tido uma atitude diferente. Não deixe a presença do Senhor, a nuvem do Senhor, sair de perto de você. Porque quando a presença de Deus sai de perto de você, o inimigo que estava ali ao derredor, ele não fica mais ao derredor. Ele fica do seu lado. Já você não tem anjos na tua frente, à tua direita, como diz o Salmo 91. 1000 cairão ao seu lado e outros 10.000 à sua direita. Isso não vai poder acontecer. Não deixe o Espírito Santo se apagar de dentro de você por atitudes que desagradam a Deus. Não deixe, tenha temor. Veja que Miriam e Arão, eles não tiveram temor. Eles falaram sem pensar que Deus estava vendo tudo isso. Deus, ele prova os nossos corações. Continuando. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Que triste. Miriam estava doente da pele. E olha que Arão diz, versículo 11. Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente e que com havemos pecado.
Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. Posso dizer aqui que não foi Miriam que foi lá e falou com Moisés. Estavam todos próximos ali. Moisés estava dentro da tenda da congregação. Miriam estava para o lado de fora. Ela poderia simplesmente de longe falar com Moisés se o medo dela fosse de passar a lepra, né? Falar: Moisés, me perdoe, Moisés, eu agi errado contra ti. E também ela também não fez essa confissão a Deus. Sabe o que Deus está falando? Quantas vezes nós agimos iguais? Ferimos através de palavras a Deus, porque quando nós agimos errado, a principal pessoa que nós ferimos é o Espírito Santo, é o próprio Deus que está habitando dentro de nós. E aí nós ferimos outras pessoas. Porque as nossas atitudes, ela não traz consequências só para nós, a maioria das vezes. E o Espírito Santo está dizendo que cadê a humildade de reconhecer os nossos pecados? Muitas vezes nós pedimos perdão aos nossos pecados a Jesus, mas nós devemos pedir perdão aos pecados para as pessoas que nós ferimos. Elas estão aqui na terra, estão aqui do nosso lado. Então, Jesus, ele fala mesmo, se você tem alguma coisa, algo de um relacionamento ruim com o seu amigo, antes mesmo de você dar sua oferta na igreja, vai lá e se relacione bem com o seu amigo, peça perdão ao seu amigo, ou aquela pessoa que te entristeceu, que você entristeceu, porque o Senhor não vai aceitar a sua oferta se você não agir dessa maneira. Então, meu querido, minha querida, que nós possamos ter humildade de reconhecer os nossos erros, porque Miriam, ela esteve na frente de Deus, ela viu a nuvem e ela não pediu perdão a Deus. Ela estava próxima a Moisés e ela não pediu perdão a Moisés. Quem foi que pediu perdão? Foi o próprio irmão. Aí eles viram que eles estavam errados. Eles viram o quanto eles estavam errados. Quando a lepra já atingiu algo mais precioso da vida deles. Porque imagina a frustração de Arão de ver Miriam daquela forma. Ele deve ter pensado, poxa, eu sou o sumo sacerdote, eu sou aquele que falo para o povo agir corretamente, amando de Deus. E agora, olha como é que está minha irmã. Eu devia naquele momento ter vigiado, ter prestado atenção nos meus desejos mais internos, se aquilo era algo da parte carnal. E também Miriam se entristeceu por ter visto o corpo dela daquela forma. As palavras, elas atingem o mais profundo do nosso relacionamento com Deus, a pureza da alma. Porque quando nós estamos caminhando com o Senhor, nós procuramos dia a dia a nos purificar. E aí, nós vamos trazendo para nossa alma o que o Espírito Santo quer. É por isso que Tiago vai dizer que a língua é o menor órgão, mas o mais difícil de ser controlado. Se nós sabemos que a língua ela pode ser tão danosa como a própria lepra é. A lepra, primeiramente, ela começa a trazer uma doença na pele, depois ela começa a destruir as cartilagens, por isso que tem pessoas que quando pegam lepra aqui no nariz, elas ficam deformadas e ela pode chegar a atingir até o osso.
E a lepra faz com que nós venhamos estar tão envergonhados naquela nossa situação, que muitas das vezes nós não conseguimos ficar perto de outras pessoas. Na parte espiritual, se você está se encontrando assim, não deixe que o inimigo te acuse, além do que o próprio Deus já falou para você. Não se distancie do Senhor, não se distancie da casa do Senhor. Não importa da maneira com que você está, porque a igreja física é um local de pessoas imperfeitas que reconhecem a sua imperfeição e que estão procurando em Deus se tornar melhores. Então não existe pessoas santinhas, nem existem pessoas ali de extremas santidade. Não, existem pessoas que entendem que elas são pecadoras, porque nessa situação que nós vivemos, já falei isso em outras lives, quebrar com esse estigma, né? Nessa condição que nós estamos, nesse corpo, nessa condição, por mais que nós tentamos vencer o pecado, a alma ainda é pecaminosa, ela ainda quer romper com a ação do Espírito Santo para pecar. Então não existe igreja, não pensar, eu não vou para a igreja porque eu fumo, porque eu bebo. Não, meu irmão, é lá mesmo que você vai ser liberto disso, sabe? Lá não tem pessoas perfeitas, lá existem imperfeitos que estão procurando um único perfeito para se tornar pessoas melhores. Essa é a diferença. São pessoas que reconhecem que elas são pecadoras. Muitas pessoas não vão para a casa do Senhor porque elas não reconhecem os pecados delas. Ela compara os pecados. Ah, mas eu não mato, eu não furto, né? Eu não roubo, mas você peca de outras maneiras. Lembra lá que Jesus falou quando foram apedrejar a Maria? E não se diz que é Maria Madalena. Eles foram apedrejar a Maria. E aí Jesus não deixou que apedrejassem ela. Por quê? Porque Jesus ele falou e está falando. Vocês não pecaram no adultério, mas tem outros pecados. Então não cabe a nós julgar. Não devemos julgar as outras pessoas. E é difícil controlar, né? Que às vezes o inimigo vem e traz o pensamento aqui, e a gente tem que vigiar para que esse pensamento não saia aqui. E quando sai aqui, ó, é porque aqui tá cheio. E Deus tá lá de cima, ó, vendo tudo. É profundo, né? Continuando. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, roga-te que a cures. Olha, veja o coração de Moisés. Mesmo ele sendo acusado, né? Porque os irmãos falam: não, Moisés, você deve estar equivocado, não foi isso que Deus falou para você, nós somos seus parentes, estamos dizendo para você, não se case com essa mulher cuxita. Pois é, mas o relacionamento de Moisés não era relacionamento de profeta, era relacionamento de amigo. E ele podia ouvir naturalmente a voz. É o que o Espírito Santo quer fazer com você. Ele quer falar com você naturalmente. Sem enigmas. Mas para ele falar com você, você vai ter que ser amigo dele. Como que nós agimos com os nossos amigos? Nós confiamos, nós respeitamos, não é isso? Nós, quando temos uma dificuldade, a primeira coisa que nós procuramos fazer é recorrer a esse amigo. Então, quando nós temos uma dificuldade, em vez de a gente falar, murmurar, ou procurar uma pessoa, procura o Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, hoje eu tô assim, hoje eu tô assado. Vai falando com ele. Você vai ver, vai chegar uma hora que ele vai falar com você tão abertamente, tão claramente, que você vai falar: poxa, isso está acontecendo comigo? Sim. Mas porque ele continue falando, fruindo dentro de você, falando com você, é necessário que quando ele falar com você, você obedeça. Não é mesmo?
Porque senão ele vai se calar. Porque qual é a lógica dele falar com você e você não ouvir, não obedecê-lo, né? Porque ouvir faz parte da obediência. Quando você obedece, você ouve. Será que o Espírito Santo está sendo o nosso melhor amigo? Mas não por ele mesmo, porque ele quer ser o nosso melhor amigo, mas por nós mesmos. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Deus estava falando. Eu cuspi no rosto de Miriam. Quer dizer, quando uma pessoa faz algo que era detestável, se cuspia no rosto, uma tradição judia, né? Judaica. Então Deus estava falando, eu cuspi no rosto dela. Que Deus não venha cuspir em nossos rostos espiritualmente, né? Nós não venhamos envergonhar a Deus dessa forma. Porque Deus, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele tem personalidade, né? Ele é amor, mas ele é justiça. Lembra quando nós falamos, eu e o Rafael, de como Deus comanda, como ele administra a terra através da santidade dele. E a santidade dele, ele atua através das leis para que tu correr bem, perfeito e agradável a Deus. E também através da justiça dele. Então, embora seja amor, ele está administrando todas as coisas com a santidade dele. Tá? E Deus continua falando. Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolham. Então, Deus pediu para que ela ficasse fora, porque a lepra dela podia passar para outras pessoas. E vamos trazer aqui, se a gente não reconhecer que a gente está errando, às vezes a gente nem percebe. Então, o Espírito Santo está falando, pergunte a mim antes de você dormir, todos os dias, qualquer horário, eu falei, mostre para mim onde eu estou errando, é importante. Porque muitas vezes a gente nem sabe que está errando. É aquele pecado corriqueiro, né? Tem que tomar cuidado, porque geralmente esses tipos de pecados, eles podem se tornar uma iniquidade. E a gente nem percebe que está errando mais. Aí a gente vai pecando, até que chega uma hora que a lepra vem. E aí quando a lepra vem, ela destrói a nossa vida como um todo. Porque um leproso, ele fica longe de outras pessoas, entra a vergonha. Um leproso, ele tem a saúde dele emocional e física prejudicada. E também a parte financeira. Então, o cuidado com as nossas palavras. As nossas palavras no mundo espiritual. Existem anjos de Deus, anjos de Satanás, para fazer de acordo com o que nós falamos. Eles ficam ali atentos. Então, quando você fala uma palavra que não é boa, que é uma palavra de maldição, que é maldizer, falar mal, você está trazendo mal para você mesmo. E os demônios que estão aqui no mundo espiritual, eles vão agir a seu favor. É isso mesmo, a seu favor. Porque se você está usando uma palavra maligna, é a seu favor. Mas também se você usa uma palavra abençoada, é a seu favor que os anjos de Deus vão atuar. Então as palavras, desde o começo da criação, Jesus, que é a própria palavra viva, foi criado o mundo. Então se a palavra tem esse poder de criação, ele pode criar tanto bem, tanto mal em nossas vidas. E vemos que o mal se comporta como uma lepra, que vem para destruir nossa vida física, emocional, prosperidade. Deus está pedindo para que nós venhamos ter mais vigilância com as palavras. Versículo 15. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu
até que recolheram a Miriam. Bem interessante. Aqui o Senhor está falando, o povo não partiu. Quando nós estivermos sendo corrigidos por Deus, as outras pessoas não devem abandonar aquela pessoa. Pelo contrário, devem interceder pela vida dela, devem orar, devem ajudar. Tem vezes que você não vai poder ajudar a não ser em oração, porque o que Deus traz de correção, se você for colocar a mão, é como se você estivesse dando uma ajudinha extra para Deus, e Deus não aceita isso não. E aí você vai acabar dividindo aquela correção para você, tá? Mas muitas das vezes você vai ter que ajudar em oração. Você não pode chegar e abandonar, não, aquela pessoa errou, aí entra a condenação, né? Eu não quero ela perto de mim, eu quero ela longe de mim. Tem pessoas que são difíceis de convivência, não estou dizendo esses casos. E você, poxa, toda vez você tenta conviver com a pessoa tem uma maneira difícil de lidar. Aí tem que ter sabedoria mesmo, né? Pedir ao Senhor como que você vai estar mais próximo, como que você pode estar ajudando, né? Mas eu estou falando de situações que o próprio Deus está entrando com uma ação. Que Ele diga, não faça, mas também não fique longe. Não parta. Esteja orando, intercedendo por essa pessoa. Tá? Porém, versículo 16 e terminando, o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Então assim, Azerote era um local fechado, né? Como se fossem as tendas ali, o local de tendas, o local fechado. Que nós possamos partir desse local fechado, dessa situação que nós nos encontramos, seja a tristeza, seja uma situação que a gente não consegue sair, tá? Para o novo de Deus. Eles saíram de Azerote e partiram para o deserto de Parã. Na verdade, eles já estavam no deserto. E muitas vezes nós estamos numa situação muito difícil em nossas vidas, que é comparado a um deserto. Nem falo que é um deserto, porque o deserto mesmo, na palavra hebraica, o entendimento dela é a ausência de tudo. Então as palavras têm poder. Não posso aqui falar de deserto, porque eu estou dizendo que tem ausência de tudo em minha vida ou na sua vida. Mas estamos nessa situação difícil, e é nessa situação difícil que você tem que romper com o novo. Modificar as suas palavras, modificar os seus pensamentos, as suas atitudes. Porque Deus, Ele quer que você seja aprovado por Ele. Seja aprovado por Deus. O cristão que vence a aprovação é aprovado. Devemos nos esforçar dia a dia para sermos aprovados diante de Deus e dos homens, a fim que o adversário, o inimigo, não tenha motivo de nos acusarmos. Sabe? É o próprio Deus que faz a defesa de quem é aprovado por Ele. Noé foi aprovado por Deus no meio de sua geração. Jó foi aprovado por Deus no meio da sua geração. Olha aqui, né? Jesus era varão aprovado por Deus. Paulo afirma que Apeles era um obreiro aprovado por Deus. Não sabemos muito sobre Apeles, mas foi um homem que foi aprovado por Deus. Vou fazer uma pergunta para terminar. Estamos sendo como Apeles? Uma pessoa que não temos muito assim o que dizer, a não ser que ela ou ele é aprovado por Deus. Deus vai permitir situações de injustiça, pessoas que caluniam, né? Perdão aqui o erro aqui de português, que nos falem mal de nossas vidas.
Mas é no meio dessa situação que Deus está vendo quanto você é humilde de coração, quanto você é manso de coração. E veja que Moisés foi humilde, muito manso, mais do que todos os homens ali que se encontravam. E o próprio Deus se levantou para advogar a causa dele. O próprio Deus fez a defesa dele. Quando nós somos humildes e mansos de coração, não precisamos de intercessores aqui na terra. Não precisamos nem que nós mesmos venhamos pedir a Deus por intercessão. Ele vai agir. Que nós possamos ser amigos de Deus. Deus está pedindo uma mudança de comportamento com Ele. Ele quer ser o nosso amigo e não aquele que fala à distância, como um profeta. Ele quer ser um amigo. Que as nossas palavras venham ser somente palavras que venham nos trazer saúde para nossas almas, para o nosso corpo e não a lepra. Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração através dessa palavra que falou bastante comigo. Eu quero terminar essa live fazendo uma oração pela sua vida. Coloque a mão no seu coração e eu vou colocar a mão aqui em direção ao celular e vou orar pela sua vida, tá? Antes, eu vou pedir que o próprio Espírito Santo ore através de mim. Santo e poderoso Deus, quero me apresentar, Senhor, a Ti nesse momento, Jesus. Peço perdão pelos meus pecados, peço perdão pelos pecados das pessoas que estão ouvindo essa palavra nesse momento. Meu Deus, limpa as nossas vestes e Espírito Santo de Deus, fale através de mim, através dessa oração. Meu Deus e meu Pai, há quantas pessoas que estão aqui sofrendo por palavras que foram direcionadas a elas, pessoas que estão, meu Deus, pensando em desistir, elas estão falando, Senhor, não tem mais compaixão o Senhor por mim, por essa situação que eu estou passando. Dia a dia eu passo por dificuldades, mas o Senhor está dizendo que a aprovação é o meio que Ele encontra para te aprovar. Vai existir provações que Ele quer ver, a humildade, a mansidão do seu coração. Senhor, coloca sobre essas vidas o dom do amor, coloca na minha vida o dom do amor, coloca, Senhor Jesus, a vontade de ter a Tua personalidade, o fruto do Espírito, Senhor, em nossas vidas. Oh, meu Deus, que nós possamos entender que não é através dos nossos dons que nós iremos nos salvar, mas através da fé, e a fé que traz a santidade, a fé que faz que nós venhamos ser parecidos com Cristo. Senhor, nos ajude, Senhor, nos capacita. Assim como o Senhor capacitou os pais da fé, assim como o Senhor capacitou todos os homens que venceram pela fé, no Antigo e no Novo Testamento, nos ajude, Senhor. Pai, tire toda a tristeza, eu lhe peço. Tire toda a tristeza, toda a angústia, toda a preocupação, tudo que está no coração dessas pessoas. Em o nome de Jesus, eu também repreendo todo o espírito da contenda, todo o espírito dos ciúmes, da inveja, do ódio, da raiva, todo espírito maligno que está atuando na vida dessas pessoas. Satanás, Jesus te repreenda agora. Demônios, Jesus te repreenda agora. Sai da vida dessas pessoas, em o nome de Jesus. Papai, muito obrigada pelas suas palavras, pelo seu entendimento. Dou toda a honra e toda a glória ao Senhor, que tem nos ajudado até aqui. Pai, não deixe que nós venhamos soltar as nossas mãos das suas. Precisamos até o último dia de nossas vidas do seu cuidado. Pai, obrigada por cada ajuda, por cada palavra, por
tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada por ser quem o Senhor é. Pai de amor, Pai intercessor, Pai amigo. Nós queremos hoje, Pai, dizer que queremos ser amigos do Senhor. Queremos mudar a nossa comunhão com o Senhor. Antes de conhecer, mas para amigos. Por favor, nos ajude nesse processo. Santo e poderoso Deus, obrigada e amém. Meus queridos, a live está no final. Eu quero agradecer por cada minuto que vocês estiveram ouvindo essa palavra. E que eu possa estar aqui mais uma vez transmitindo a palavra revelada para vocês. Vou estar buscando no Senhor e tenha certeza que eu não venho aqui para falar coisa do meu coração não, tá? Eu peço para o Espírito Santo, eu peço para Deus, e quando eu não tenho a palavra, eu não tenho nem a audácia, eu falo de audácia, de falar aqui para vocês, tá bom? Eu não sou pastora, muitas vezes as pessoas às vezes acabam falando de eu ser missionária. Eu só falo assim, eu quero ser serva do Senhor, tá bom? Eu agradeço muitas vezes as palavras que as pessoas falam assim, missionária. Eu entendo que missionária é aquela pessoa que trabalha numa missão a Deus. Então, seja como Deus me colocar aqui, mas eu quero dizer assim que, principalmente, eu me vejo como uma pessoa, nesse projeto aqui, né? E na minha vida, como uma pessoa que está querendo fazer o que Deus quer. Muitas vezes na minha vida eu tropeço, mas eu entendo que existe dentro de mim um Deus, existe o Espírito Santo que não quer que eu fique caída. Deus não quer que você fique caído, se levante. E muitas das vezes eu posso até errar, mas eu estou procurando estar me corrigindo. Por isso que eu trago essas vivências da minha vida para vocês, porque isso ajuda, né? Quem está ouvindo, né? Algumas vezes eu me encontro assim, falando assim para Deus, olha Deus, assim, sabe? Olha essa situação que está passando, olha essas palavras que estão dizendo, olha isso que está acontecendo. Quem é que pode dizer que nunca foi julgado ou que nunca foi condenado, não é mesmo? Ou que passou por uma situação difícil? Às vezes eu falo assim para o Senhor, eu falo, ai Deus, mas Deus ele está querendo que a gente seja aprovado, né? E Deus falou isso para mim, eu estou permitindo essa situação, porque eu estou trabalhando a minha personalidade em você, Fernanda. E Deus está trabalhando a personalidade de Deus em você também, meu querido, minha querida, tá? Então eu agradeço assim grandemente por cada palavra, mas o que eu quero assim dizer para vocês que eu não quero ser vista como missionária, não quero ser vista, não sou pastora, não tenho chamado para pastora, tá? Eu quero só fazer o que o Senhor quer que eu diga. Então eu posso dizer assim que eu sou serva, eu quero ser serva, tá? Eu estou aqui na condição de serva do Senhor, tá bom? Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Estejam todos com a presença do Espírito Santo e com Deus. Até mais. Fiquem com Deus. Um forte abraço e um beijo.